Estamos de volta. Mudanças na lei para motoristas profissionais. A pontuação máxima ficou menor. Aqueles que atingirem 14 pontos na habilitação terão que voltar para a escola de trânsito. Em 30 anos de volante, lições importantes de segurança. A rodovia pede 90 km, você tem que andar com cuidado a menos de 90, 85. Se é 80, andar com 75 aos 80 para ter segurança, né? Fugir de multas é um lema para o caminhoneiro que se orgulha de ter a habilitação limpa. Mas nem todos são assim. Quando as infrações atingem 20 pontos, o motorista perde a carteira por até 2 anos. É o que quer evitar a lei, que impõe agora um limite de 14 pontos para os que dirigem profissionalmente. A nova regra serve como um sinal amarelo para o motorista, pois alerta que o limite mínimo para a suspensão da carteira de habilitação, que é de 20 pontos, já está próximo. Uma das intenções é fazer com que ele pise no freio antes que isso aconteça e faça um curso de reciclagem. O motorista não para de trabalhar, faz o curso e tem a pontuação zerada. Esse especialista vê falhas. Simplesmente funcionando como uma forma de zerar uma pontuação, ele pode ter um efeito negativo porque abre a possibilidade das pessoas cometerem infração sem ter o seu direito de dirigir suspenso, que é o grande medo de todo condutor, né? René acha um exagero, mas não vê outra alternativa. Para começar, você vai perder dia de serviço, né? Para fazer essa reciclagem aí. Já esse outro pensa diferente. É bom que evita aí de acontecer acidentes, então vai estar com a pontuação em dia, né? Não vai, então eu acho que é o certo. A nova lei aguarda a regulamentação do CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito. O Brasil tem 3 milhões de crianças e adolescentes trabalhando, a maioria em situação irregular. E o Rio de Janeiro lidera os flagrantes de exploração. Em vias expressas do Rio, crianças se arriscam por alguns trocados. Nas feiras, o trabalho é pesado e sem trégua. O Ministério Público do Trabalho contabiliza hoje 200 mil crianças e adolescentes em atividades irregulares no Rio de Janeiro. O estado lidera o número de flagrantes de exploração, com 907 casos de janeiro a junho deste ano. Em segundo lugar está Minas Gerais e depois o Paraná. O trabalho infantil é proibido por lei. E o adolescente só pode exercer atividades remuneradas como aprendiz e a partir dos 14 anos, mas desde que vá à escola. Além do trabalho irregular, a prostituição é outra ameaça. Há um ano das Olimpíadas, a exploração sexual de menores de idade é uma das principais preocupações das autoridades. O Ministério Público vai intensificar as ações de conscientização, principalmente na zona sul do Rio, que concentra o maior número de turistas durante grandes eventos. Nós fazemos uma parceria com a rede hoteleira, para que fique mais atenta, de bares. Nesse ponto, a gente intensifica para evitar que o turista se sinta encorajado a essa prática criminosa. Olha, se a sua internet de repente ficou lenta, fique atento. Pode ser que tenha mais gente usando a sua rede Wi-Fi sem você saber. E o perigo desse compartilhamento na rede é ser responsabilizado por crimes praticados por outras pessoas. A conexão da internet na casa de André ficou lenta. Ele logo desconfiou. Ela começava a travar por muitas máquinas acessando. Na verdade, eu peguei uma máquina, mas provavelmente tinham mais máquinas acessando. André é especialista em tecnologia da informação. Resolveu tudo sozinho. Alterei a configuração do modem bloqueando esses computadores e dificultei a senha. Neste condomínio, com mais de 400 apartamentos, a maioria dos moradores possui internet sem fio. Olha só quantas redes nós encontramos em uma das torres. Todas estão protegidas. Mas será que esta senha basta para evitar que outra pessoa use o sinal? O próprio síndico do condomínio revela que não. Nem a administração escapou dos hackers. Era uma rede privada e nós descobrimos que tinha algumas pessoas usando essa rede para fazer seus trabalhos. Para este especialista em segurança digital, a melhor forma de se proteger é trocar a senha com frequência e escolher sempre um código de difícil acesso. Ter acima de 8 caracteres, letras, números, entre outros. Perigo em compartilhar a rede é ser responsabilizado por crimes que não cometeu. Esse endereço IP te identificará junto à operadora
E nesse caso, numa situação de busca e apreensão, será você quem responderá às possíveis ações que outro realizou, e não você. Um grupo de 14 jovens é acusado de matar um adolescente na saída de uma festa no Rio Grande do Sul. Mesmo muito abalado, o pai, que foi impedido de salvar o filho, conversou hoje com nossa reportagem. O caso chocou os gaúchos e provocou protestos. Para os moradores de Charqueadas, hoje o dia foi de cobrar do Estado mais que apenas 2 policiais para a cidade. Para este pai, outro dia de tristeza por não ter conseguido salvar o único filho. Eu tenho a sensação de impotência porque o mínimo que a gente pode esperar é proteger um filho. É o mínimo que a gente pode esperar. E infelizmente não foi possível. E o preço foi muito caro. Muito caro. Ronei saiu de casa de madrugada para buscar o filho na saída de uma festa. O pai desce. O adolescente e um casal de amigos entram no carro pelo outro lado. Em seguida, um grupo de jovens avança contra o veículo, joga garrafas e agride os passageiros. Ronei Faleiro Júnior, de 17 anos, morreu vítima de traumatismo craniano. Nós perdemos um filho maravilhoso, 17 anos, pouco tinha vivido, pouco tinha conhecido da vida e se depara com uma sociedade totalmente despreparada. Numa conversa em seguida, os acusados parecem comemorar a agressão. Eu dei 2 garrafadas com a garrafa quebrada na cabeça dele. Eu comecei a chutar tipo GTA assim, ó. Comecei a chutar ele assim, que zona. Os 8 adultos suspeitos de envolvimento na morte do adolescente estão presos. A promotoria pediu a internação de mais 6 menores. Mas a justiça só aceitou internar 2 deles. O Ministério Público entrou com recurso. Todos eles, com seus atos, contribuíram e desejavam cometer esse crime. A polícia sabe que o crime ocorreu por uma rixa entre os jovens de cidades vizinhas. O casal que pegou carona com Ronei mora em São Jerônimo, considerada rival pelo grupo de Charqueadas. Uma reportagem especial sobre as pessoas que têm que viver longe da radiação produzida pelo celular é um dos destaques do próximo Domingo Espetacular. Olá, tudo bem? O estranho mundo das pessoas com um tipo raro de alergia. Este homem dorme e trabalha num ambiente completamente isolado. Essa mulher só sai às ruas vestida desse jeito. Eles não podem entrar em contato com sinais de celular e internet sem fio. Ele armou uma rede de nylon com prata para bloquear a radiação que vem da rua. Nossos repórteres mostram o que é a hipersensibilidade eletromagnética. No Dia dos Pais, o Domingo Espetacular leva você à casa dos pais de MC Gui. Se eu já tenho, eu quero dividir. Vou tentar pra essa herança levar e o mundo sorrir. E Gisele Itier. Saiba como os pais influenciaram a carreira dos filhos. Hoje, se eu sou o que eu sou, é por conta dele. Os dois nem imaginam, mas vão receber um presente surpresa. Mitos e verdades sobre os legumes. Beterraba, cenoura, couve-flor. Entenda por que esses alimentos são essenciais para a saúde. E aproveite as dicas para fazer pratos saborosos, até com chuchu, quiabo e jiló. Você não pode perder o nosso encontro neste domingo. Depois da Hora do Faro. Até lá! O dólar subiu mais uma vez e passou a barreira dos R$ 3,50. A moeda americana fechou cotada a R$ 3,53, o maior patamar desde março de 2003. O Japão lembrou hoje os 70 anos do lançamento da bomba atômica sobre Hiroshima. No horário exato em que a bomba era lançada, 8h15 da manhã, 1 minuto de silêncio. A cerimônia no Parque Memorial da Paz reuniu sobreviventes do ataque americano, parentes das vítimas e representantes de mais de 100 países. À noite, 10.000 lanternas de papel com mensagens e nomes dos mortos foram deixadas no rio Motoyasu.
Os ataques a Hiroshima e Nagasaki mudaram o mundo. Até hoje, a paz global se equilibra no temor de uma nova ofensiva atômica. As pessoas que sobreviveram às explosões já estão bem velhinhas. Hoje você vai conhecer a história de 3 japoneses de Hiroshima que vieram para o Brasil e aqui encontraram a paz. Até hoje ele caminha pelo mundo sem esquecer das ruínas que percorreu naquele 6 de agosto de 1945. Takashi Morita saiu de Hiroshima há quase 60 anos, mas carrega as marcas da história. Um pequeno mercado na zona sul de São Paulo. É ali que vamos encontrar um dos sobreviventes da bomba atômica. É o seu Takashi, né? Sim, muito prazer. Muito prazer. Muito prazer. Todo dia sobe, desce, 91 anos. 91 anos entrar nessa escadinha aqui, é? Aqui funciona a Associação dos Sobreviventes da Bomba que vivem no Brasil. Pelas paredes, lembranças de Hiroshima. Takashi nos mostra as fotografias tiradas antes da guerra. Esse é meu pai, minha mãe, beira de irmã. Quando o conflito mundial começou, ele virou soldado. Integrava uma espécie de polícia do exército japonês que cuidava da ordem interna. No dia 6 de agosto de 45, marchava com a tropa a alguns quilômetros do local em que a bomba foi lançada. Estourou no ar. Repente, muito claro. Muito claro. Pá, chegou, rolo-se 10 metros na frente. Chapéu não tem. Relógio também não tem. Voou tudo? Voou tudo. O que aconteceu? Cima a cabeça abri, cada tudo quebrou. Takashi, os colegas de farda e moradores que sobreviveram à explosão subiram para as montanhas ao redor da cidade. O Hiroshima, tudo queimado. Aos 91 anos, as imagens daquele dia trágico seguem muito vivas. Rua, tudo também queimado, tem cheiro de, como fala, né? Inteira a cidade morto mesmo. Cheiro das pessoas mortas. Todo mundo socorro, vai falando, queimado, né? Machucado, né? Tudo. Me dá, mamãe chamando, mamãe, me dá água. Takashi diz que passou 2 dias ajudando a socorrer feridos, sem tomar água nem comer nada. E isso pode ter salvo a vida dele. Tomou água, morreu. Por isso, não pode água. Água dada, morreu. Gritou mesmo também. Muitas pessoas morreram. Chuva preta também, chuva bem. Com o fim da guerra, os médicos achavam que pessoas como o jovem soldado Takashi não teriam 2 anos de vida, porque foram expostos à radiação. Mas ele casou, abriu uma pequena relojoaria, teve 2 filhos em Hiroshima. Em 1956, tomou a decisão de cruzar o planeta para recomeçar a vida num país distante. Nunca deixou de lembrar os mortos de Hiroshima. Uma bomba, muitas pessoas, a cidade inteira morta. Nas escolas brasileiras, a expressão dos jovens muda ao escutarem a história do soldado que sobreviveu à explosão. Uma bomba caiu, quantas pessoas morreram? 140 mil pessoas. Ele explica que muitos japoneses tinham um sentimento de revolta em relação aos americanos que jogaram a bomba. Vingança não. Pensamento eu mudei. Esse culpado guerra. Takashi recebeu a homenagem em vida. Muito obrigado, viu? Muito feliz. Obrigado. Essa escola estadual em São Paulo foi batizada com o nome dele. Bem-humorado, acha graça de ter a sua foto assim, estampada pelos corredores. É mais bonito, né? Mais bonito. Tá mais bonito lá ou aqui? É mais bonito. Não acha? 70 anos atrás, enquanto lá no Japão, Takashi Morita percorria as ruas de Hiroshima em meio ao caos provocado pelo bombardeio, as primeiras notícias começavam a chegar ao Brasil através das ondas do rádio,
principal meio de comunicação da época. Foi assim, ainda sem as imagens, que os brasileiros e a imensa colônia japonesa daqui tomaram consciência do horror provocado pelas bombas atômicas que foram lançadas sobre a população civil do outro lado do planeta. Salomão Esper é radialista há quase 70 anos. Em 1945, era um jovem estudante, mas lembra bem da notícia que chocou o Brasil. E atenção, atenção, ouvintes. Aviões atômicos lançaram nova e poderosa arma sobre a cidade japonesa de Hiroshima. Os efeitos da bomba atômica fizeram com que Hiroshima fosse varrida do mapa. Primeiro chegou bombardeio atômico, uma bomba que era capaz de destruir cidade, que foi lançada experimentalmente, olha que ironia, sobre Hiroshima. A notícia foi muito forte. Foi fortíssima, de consequências, foi tudo desolador mesmo. Kunihiko Bonkohara tinha apenas 5 anos quando a primeira bomba explodiu. Foi salvo porque naquele dia o pai não deixou que ele seguisse com a mãe. Preferiu levá-lo para o trabalho. Aí depende, muito claro. Aí pai puxou mim embaixo da mesa, colocou, depois agachou em cima de mim. Na hora, aquele muito barulho, alguma explodiu. Esse barulho, junto com vento, um deslocamento de ar. Isso. Aí, escritório, casa de madeira, voou, telhado, janela, a porta, tudo voando. Depois caiu em cima de mim, em cima da mesa. Calmou poeira, pai tirou madeira, depois levantou, depois puxou mim. Eu olhei atrás do pai, tudo sangrando. Eu também, braço, pé. Ele se emociona ao lembrar a luta do pai nos dias seguintes para encontrar a mãe e o irmão de 7 anos. Os corpos não foram localizados. Perto de bomba caiu, aí tem Ponte Aioi. Eu olhei embaixo, rio, bastante corpo voando. Hiroshima estava destruída. 70 mil pessoas morreram só no primeiro momento. Havia milhares de cadáveres pelas ruas e feridos desesperados, atingidos pela nuvem de radiação. Caiu chuva preto, muito preto. Aí, aquela cidade, queimando a cidade, bastante gente fugitiva, andando assim, ó. Tem braço dobrado, porque queimou, pele deslizado, embaixo, tudo pendurado, pele. Pele pendurada. Pele pendurada. Rosto vermelho, preto, olho fechado, cabelo tingindo, queimou, né? Ainda jovem, decidiu mudar sozinho para o Brasil. 1961, sozinho, chegou ao Brasil. Aí eu entrei perto de norte do Paraná, perto de Umarama. Aquele tempo é grande, árvore, tudo, mato virgem, cedro, né? Aí peroba, aí tem mato, tem bastante palmito, né? Aí, alegria, muito. Além de trabalho e alegria, Bonkohara reconquistou a saúde. O clima do mato que salvou mesmo. E o senhor está aí, passou dos 70? Estou 75. Agora 75 anos. Para quem levou uma bomba atômica em cima da cabeça. Brasil, muito obrigado. Junko Watanabe é outra sobrevivente que mora em São Paulo. Junko tinha apenas 2 anos. Só muito tempo depois, soube que tinha sido exposta à radiação. A família evitava comentar, porque no Japão, as vítimas da bomba eram discriminadas. Ela veio para o Brasil depois de conhecer, por troca de cartas, o noivo
descendente de imigrantes japoneses. A jovem fez um casamento tradicional no Japão, sem a presença do marido, que a esperou no Porto de Santos. E gostou quando viu? Não senti muito. Depois foi gostando aos pouquinhos. Hoje ela se considera responsável por manter viva a memória das vítimas das bombas atômicas. Não quer que o mundo se esqueça do que aconteceu há 70 anos. Raiva, porque não é criança, né, idoso, mulheres, não é do soldado da cima. Isso aqui é muito, não é justo. Takashi, Bonkohara e Junko estão nesta semana no Japão para relembrar a tragédia de Hiroshima e Nagasaki. Mas o Oriente, para os três, é só uma referência, porque a vida e o futuro para eles estão aqui, em solo brasileiro. Aqui mesmo. Paraíso é Brasil. Gosta daqui? Qualquer lugar. Saúde. Parabéns, Brasil. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Você pode rever na íntegra essa edição no R7 Play. Fique agora com o Gugu e o quadro Famosos em Apuros. A dona de uma das maiores lojas do Brasil perdeu a linha. A gente se vê amanhã aqui no JR. Até lá. Boa noite, até amanhã.